Discover Houston, negative return. Vamos agora fazer uma aula onde a gente vai falar sobre briefing. É muito importante a gente falar sobre briefing, na realidade, antes da gente produzir qualquer material para o nosso cliente. Essa aula eu iria colocar ela lá no módulo 8, para a gente falar ali na parte de lançamentos e tudo mais, porque a gente vai precisar que o nosso cliente passe a maior quantidade possível de informações para a gente antes da gente começar. Quando se fala em briefing, eu vou explicar o que é briefing daqui a pouco, mas antes, dizer que eu estou colocando essa aula agora porque é só nesse processo que, nesse momento talvez, é que vocês vão de fato começar a ter mais contato com seus clientes e começar aquela questão da negociação e para poder pegar informações com eles para poder entregar um resultado esperado. Mas beleza, Robson, afinal de contas, o que é um briefing? Briefing, ele é, entre aspas, um documento ou, sei lá, algum lugar onde você vai coletar a maior quantidade possível de informações que o seu cliente precisa para aquele projeto, para que daquela forma você entregue o melhor resultado possível diante daquilo que ele quer. Qual que é a nossa obrigação enquanto criador, enquanto desenvolvedor de produtos ali para o nosso cliente? A gente tem a obrigação de entender exatamente o que ele quer, nos menores detalhes possíveis, literalmente na ponta da agulha, sabe? Você tem que saber exatamente o que a pessoa quer antes de começar a produzir. Porque o erro muito comum quando a gente está começando é o cliente falar assim, vai fazendo aí e depois a gente resolve. Nunca aceite isso. Você nunca vai assim, olha, não, eu não posso fazer isso. Ainda mais que a gente está falando de cliente, geralmente os clientes de lançamentos, eles são um pouco mais rebuscados, né? São clientes que têm um poder aquisitivo maior e tal, e que às vezes o cara está envolvido em muitos processos, mas você precisa pedir ele necessariamente todas as informações necessárias antes de você começar a produzir. E vocês podem ficar tranquilos que para orientar vocês de uma maneira bem assertiva e para vocês conseguirem passar essa assertividade para frente ali para o seu cliente, a gente vai ter na nossa apostila, lá nas últimas páginas, justamente um exemplo de briefing. Por que eu falo exemplo? Porque você não precisa se apegar a isso aqui. Você vai criar o seu briefing com base naquelas informações que você acredita que sejam necessárias. Algumas são muito importantes, mas aqui a gente vai levar em consideração a estratégia como, quando, onde e por quê. Onde você vai perguntar para o seu cliente como. Como seria, como isso vai ser executado. Ou seja, de que forma que a gente vai executar isso para a gente conseguir chegar num resultado legal. Quando? Quando seria a época em que aquilo será feito, ou seja, todas as questões relativas à data e cronograma. Tá? Presta bastante atenção nisso, porque a gente já falou disso antes aqui no curso. E essa questão de cronograma te permite ser muito fiel àquilo que seu cliente precisa. Por quê? Vamos supor, até dia 10 de outubro a gente precisa ter entregue tanto, tanto e tanto. Isso significa que até dia 7 de outubro você já tem que ter todos os materiais disponíveis para o seu cliente. Mas como que você vai ter os materiais disponíveis se o seu cliente não te passa um cronograma, se você não sabe o que você vai fazer, e chega no dia 7 o cara te passa lá, sei lá, um caminhão de informação e fala assim, produz aí. Não. Você vai respeitar o cronograma dele, mas da mesma forma ele vai precisar respeitar o seu cronograma. Ou seja, você vai ter que se programar para poder conseguir atender as datas dele. Mas é por isso que ele vai precisar de passar tudo isso antes. Se ele não tiver um cronograma, faz uma reunião com ele e tenta entender ali qual que é mais ou menos a ideia que ele tem relativo a datas. Então, quando também é importante. Quando a gente fala em onde aquilo vai ser vinculado. A gente também falou sobre a questão dos formatos e nos principais lugares em que aquilo vai ser vinculado, que seria Facebook Ads e Google Ads. Então, você teria que saber os formatos que seriam para Instagram, para Facebook, para Google, tudo isso a gente já falou aqui também, tá? Então é muito importante você saber onde. E aí quando a gente entra na linha do porquê, que a gente já meio que cai na parte mais estratégica do projeto, a gente se pergunta por que isso está sendo feito? Por que eu estou fazendo determinada arte? Porque essa arte é para captação de leads. Porque essa arte é para levar para a página de checkout. Porque essa arte é para poder fazer o congresso e parará, pororô. Cada arte vai ter o seu objetivo e esse seria o porquê. Bacana. A gente entendeu mais ou menos, principalmente a parte estratégica ali, quando a gente segue a linha do como, quando, onde e porquê. E aí a gente cai na parte pertinente diretamente às perguntas. Que no caso a gente precisa saber exatamente o que nosso cliente quer bem esmiuçado. A gente está falando aqui de projeto de lançamento, mas não se atentem só à ideia do lançamento não, tá, gente? Vocês como designer gráficos, vocês podem atender uma gama infinita de tipos de clientes, de empresas, de negócios e de produtores de mídias sociais, enfim, digital influencers e etc, tá bom? E aí algumas perguntas, que no caso estão relativas à parte visual, seriam: você tem um manual de identidade visual da marca ou projeto?
Tem referências de projetos visuais que goste? Tem referências de projetos que você não gosta? E por que tem isso? Tem o sim e o não. O sim seria, eu gosto disso. Mas e o não? Porque pode acontecer de muitas vezes o cara te passa muitas informações, você acha que entendeu, mas às vezes você não entendeu. Às vezes você vai fazer alguma coisa que o cara simplesmente não gosta, que a pessoa não gosta. Então você pedir referência que a pessoa não gosta te ajuda a saber para onde não seguir, e sim para onde seguir. A gente faz isso muito naquela questão de criação de identidade visual, quando a gente vai fazer ali uma marca, vai fazer um logotipo, alguma coisa do tipo, né? Mas isso também se refere à criação de projetos visuais, porque a gente está falando de uma arte para feed, arte para story e por aí vai, entendeu? Bacana. Cite 3 perfis, não precisa ser digitais influencer não, só coloquei como exemplo. Mas cite 3 perfis cujo visual te agrada. Você tem muitos perfis por aí que tem visuais legais, mas o seu cliente ele vai conseguir te dizer com mais certeza, com mais clareza, esse. Você já vai ter uma referência muito boa de qual que é o tipo de gosto dele. Porque acontece muitas vezes de você entregar um projeto e só depois o cliente te passa informações importantes. No caso, o briefing burla isso. E uma coisa que a gente tem na nossa cabeça, que às vezes a gente acha que o nosso cliente não sabe o que quer, ele não tem certeza, muitas vezes a pessoa sabe sim o que ela quer. Ela não só sabe o que quer, como ela ainda tem certeza do que ela quer, ela só não conseguiu te passar ainda. E é esse o objetivo das perguntas. E, por exemplo, a estratégia dos perfis, de você cobrar perfis ali que a pessoa goste, cujo visual a pessoa segue e tudo mais, ajuda a dar muita clareza. Você não tá com muita ideia do que fazer, a pessoa te passa e fala, caramba, é isso, entendeu? Bacana. Aí você vai perguntar se a pessoa tem fotos de boa qualidade, porque você não vai ficar recortando aquela porcaria mão a mão, porque muitas vezes eles vão pedir para você fazer vários criativos e aí eles vão pedir, fica mudando a foto dos criativos. Imagina você recortar um por um, né? Então, exija fotos de alta qualidade e de fundo neutro, porque a pessoa vai chegar, tirar uma foto com fundo com uma paisagem atrás, com, sei lá, árvore e outras coisas que são um saco para ficar recortando ali no nosso BG, no nosso Remove BG, a gente já tem aula aqui no curso. Então exige sim, fotos de boa qualidade. Você não vai trabalhar com fotos de baixa qualidade, não adianta o cliente achar que porque ele... Tipo assim, se o cliente não quer aparecer, não gosta de aparecer, porque isso pode acontecer também, né, da pessoa que não mostra o rosto, você vai usar fotos de bancos de imagem de alta qualidade. Entendeu? Lembrando de cobrar isso, tá? Logotipo sempre em PNG ou arquivo aberto. Você não é obrigado a pegar logotipo em JPEG, quanto menos em arquivo Word ou PDF, tá? Lembrando, cobra isso do seu cliente, ele vai ter que dar um jeito de conseguir. Se ele não conseguir, você vai vetorizar, mas você vai cobrar por isso, tá? Eu tenho uma aula de vetorização lá no meu canal do YouTube. O projeto de identidade visual será único ou já utilizado antes? Ou seja, a gente vai criar uma identidade visual do zero para esse projeto ou é uma coisa que já tem feito, já tem as fontes, cores, tudo certinho, já bem estruturado. Porque se você vai ter que criar, você também vai cobrar mais, tá bom, gente? Ó, presta atenção nisso. São vários serviços agregados, por isso que o lançamento é tão lucrativo, tá? Tem lançamentos anteriores seus para tomarmos como base. Muitos clientes já vão ter, às vezes o cliente já é uma agência, o cliente já tem mais poder de barganha, já tem mais experiência. Então ele já trabalhou antes, já tem lançamentos ali, qual você vai pedir todos os materiais para você analisar os materiais, observar quais pontos são de interesse ali, onde que foi que a estratégia deu certo, onde foi que a estratégia deu errado. Tudo isso vai estar alinhado ali na hora de você cobrar isso, tá? Na parte visual. E aí que essa parte também já meio que cai na parte relativa ao lançamento, que também tem a ver com a parte estratégica. Que aí você fala assim, olha, descreva a persona que seu projeto atende para você saber mais ou menos como que você vai se comunicar. Você já tem um cronograma das artes, a gente vai falar disso daqui a pouco também. O seu projeto já tem cronograma de etapas criado, também tem a ver com isso. Você tem a cópia de cada criativo criado separadamente, vou mostrar isso também, tem um documento exclusivamente para isso. Teria a liberdade de criar ou precisar seguir algo bem específico? Pergunta isso também, porque muitas vezes o cara deixa você criar à vontade, ou então você precisa seguir uma coisa muito específica, beleza? Quais as artes que vocês planejam para o lançamento? Aí nesse caso a gente já vai criar um detalhamento total ali de quais artes que vão entrar, também vou mostrar isso daqui a pouco. Quais os formatos vocês pretendem usar? Aí os formatos a gente já cai naquela questão lá de é para o Facebook, é para Google, onde a gente já tem aula aqui explicando no curso também, tá bom? Em quais plataformas? YouTube, Facebook tem um pouco a ver aqui, né, com a questão dos formatos, beleza? Você já tem aqui para a parte de vídeo e estrutura, ou seja, tem outras coisas que rondam ali um lançamento, a captura de e-mails, você tem toda a parte de landing page, copy, site, etc. É importante saber se a pessoa já tem isso ou se você vai precisar prestar esse serviço também na hora de agregar. E um detalhe que eu esqueci de falar, muito importante, a gente está falando aqui do briefing, isso aqui é tudo antes da precificação, tá?
Porque só depois que você cai naquela parte de precificação, onde eu já tenho aula aqui explicando também, é que você vai, com todas essas informações aqui do briefing passadas pelo seu cliente, é que você vai conseguir dizer para ele qual que é o valor que você vai cobrar, ok? E além dos criativos estáticos, que outros criativos vocês planejam criar? Além dos estáticos, você também vai precisar de vídeo, você também vai precisar de GIF, você vai precisar de filtro, vai precisar disso, daquilo, tá bom? Qual o objetivo principal do lançamento? Nesse caso, a gente já volta lá naquela questão do porquê, ok? Objetivo principal, que também tem a ver ali com, eu quero faturar, sei lá, 150 mil reais em 6 dias. Ok, esse é o objetivo principal. Eu quero formar uma base de leads, eu quero formar uma base de clientes. Tudo isso, tá bom? Bacana. A gente entendeu aqui algumas perguntas básicas, você pode incluir perguntas ou retirar. Vou dar alguns exemplos de briefings que eu faço também, tá bom? E aí, para poder ajudar vocês, eu vou inclusive disponibilizar esse documento aqui, que nesse caso ele ajuda vocês a entenderem mais ou menos como é que seria uma questão de cronograma, porque muitas vezes o seu cliente pode ou não ter esse cronograma, mas é importante que ele tenha, nem que vocês façam ali numa planilha do Excel, é importante que vocês tenham um cronograma certinho para poder não gerar confusão, porque muitas vezes algumas coisas acabam saindo do controle, então às vezes você faz várias artes, aí chega lá na frente o seu cliente mudou de ideia, ou precisou de mais artes, ou precisou de outras coisas, aquilo você vai incluir para você entender naquela parte lá, lembra daquela aula onde eu estava explicando ali, todas as artes que eu precisei fazer, que eu vou e destrincho tudo ali no Excel, deixo tudo bonitinho, tem planilha para vocês também no curso, tá? Destrincho tudo certinho para poder saber exatamente em que cada etapa eu tô, qual foi exatamente o criativo que eu fiz e por aí vai, beleza? Joia. Então aqui, ó, só para vocês entenderem de exemplo, foi assim, ó. Datas importantes para início da captação de leads, 15/3, início da campanha de lembrete, 5/4. Eventos, captação para lançamento. Nesse caso aqui, olha, já me diz que você tem 3 eventos, e aí você também vai ter um criativo para abertura de carrinho. Então só aqui eu sei que eu tenho 4 criativos para criar, ok? Eu tenho os eventos e a abertura de carrinho, beleza? Nesse caso, eu também tive que fazer isso aqui, um início para captação de lead, um início para captação de lembrete. Então, beleza, cada um desses aqui é um criativo. E nesse caso, eu iria precisar saber exatamente qual que é o criativo desse, qual que é o criativo desse, qual que é o criativo de cada um desse e qual que é o criativo de cada um desse. Mas como assim qual que é o criativo de cada um desse? Muito simples. Criativo de lembrete. O cara está me lembrando aqui quais são os formatos, qual que é a data final, onde eu preciso entregar, ou seja, eu preciso entregar até esse dia. Isso significa que até dia 3/4 eu teria que estar com todos os arquivos já criados e prontos para poder upar lá na pasta, tá? Que eu criei um workflow com o meu cliente, a gente cria uma pasta no Google Drive, a gente só vai jogando, e eu aviso para ele, olha, coloquei o arquivo tal, confere lá. A pessoa conferiu, manda para você de volta. É sempre interessante você dar pelo menos 24 horas, porque aí você manda o arquivo para a pessoa confere se está tudo certo, porque às vezes tem erro de português, às vezes tem erro de diagramação, tem alguma coisa que ele quer corrigir, alguma coisa que ele quer mudar no layout, isso é muito comum de acontecer. E aí, por isso que a data final é essa, mas você vai entregar pelo menos 24 horas antes, ok? Para não ter esse desconversa. Mas tudo isso também vai ficar especificado lá no contrato, a gente também vai ter aula de contrato, onde a gente explica exatamente quais são as regras. Então a regra é direito a uma alteração por arte, mais que uma alteração a gente vai cobrar a mais, ok? Bacana. A arte dos criativos pode variar conforme a mudança da cópia, mas não é primordial caso não tenha tempo hábil. Nesse caso aqui é uma coisa específica que o cliente quis colocar como forma de dar liberdade. Esse cliente me deu bastante liberdade para criar, então foi bem tranquilo esse lançamento. E aí no caso ele tem as copies, seria falta 7 dias, é isso. E aqui eu precisei criar cada criativo para falta 7 dias, falta poucos dias, para aqui foram só nessa coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 criativos. Beleza? Criei 6 criativos nesses formatos, entreguei um dia antes e enviei. Pá, deu tudo certo? Foi. Não deu certo? Voltou. Entendeu? Isso aqui, ó, te ajuda a ter muita clareza. Se o seu cliente não tiver isso, cobra isso dele. Pede especificamente, de maneira bem detalhada. Eu vou deixar esse documento para vocês, tá? Caso vocês quiserem mandar para o cliente de vocês, também é bom. Porque às vezes o cara não vai saber, tá meio perdido. Manda para ele e explica tudo isso. Beleza? Mas beleza, Robson, onde que a gente pode fazer os briefings para poder facilitar a nossa vida, para poder deixar a nossa vida bem mais simples?
eu costumo fazer no Google Forms. Então eu tenho aqui algumas planilhas do Google Forms, algumas planilhas não, alguns formulários do Google Forms, planilha foi ótimo, né? Alguns formulários do Google Forms, onde eu literalmente criei briefings para poder ajudar a guiar o meu cliente, para ele poder ter um pouco mais de clareza, e nesse caso a gente sempre vai trabalhar naquela questão de aumentar o nível de consciência do seu cliente também, tá? Para você ter mais clareza do que ele quer e para ele saber das coisas que ele precisa te passar para você ter essa clareza. Porque não adianta você só querer que o seu cliente saiba das coisas se você não explicar para ele também. Você precisa fazer esse papel educativo porque você é a pessoa que vai criar. Se você não cria essa consciência nele, ele não vai te passar todas as informações. Consequentemente, você vai produzir um material que ele não quer, você vai ter que refazer e você vai tomar prejuízo. Entende como é que é importante esse processo? Briefing pode parecer uma coisa chata, mas com o tempo vocês vão perceber que isso aqui, cara, você vai ter que fazer isso para praticamente qualquer projeto grande, tá? Projetos menores a gente ainda deixa levar porque às vezes eles não têm tanto esse peso. Mas pensa no lançamento, você vai fazer 40 criativos, imagina você errar 40 fucking criativos. Cara, é trabalho pra caramba, entendeu? Então se precisar voltar nessa aula, vamos voltando, tá? Que essa aula também é bem estratégica, bem interessante. Legal. E aqui, ó, eu tenho 3 exemplos de alguns briefings que eu faço. Por exemplo, aqui são os meus briefings para história animado, briefing para projetos de identidade visual e briefing para landing pages. Eu já deixo esses briefings ligados no meu e-mail. Sempre que o cliente responde, eu já recebo no meu e-mail no celular que esse briefing foi respondido. Se vocês quiserem que eu faça uma aula só explicando como criar um briefing desses, comenta aqui embaixo, porque essa aula já está um pouco longa, mas eu precisava explicar alguns detalhes, ok? Mas, por exemplo, eu vou deixar o link para vocês desses briefings aqui, para vocês darem uma olhada, para vocês darem uma lida e entenderem exatamente quais as perguntas que eu faço, nesse caso aqui, para landing pages. Eu não chego a fazer um briefing para lançamentos, porque lançamento é uma coisa bem específica, eu estou explicando para vocês. Vocês vão pedir exatamente o cronograma das artes aqui, mas vocês também podem fazer para lançamento ou para as artes normais de vocês, ok? E nesse caso eu faço para o projeto de identidade visual, para landing page e para story animado. Eu vou apagando algumas respostas, porque fica algumas aqui, tá? Isso aqui são algumas das respostas que ficam, mas eu acabo esquecendo de apagar, eu vou lembrar de apagar isso aqui. E é muito fácil criar um formulário, você só entra no Google Docs, Google Forms, tá? Esse link aqui também vai ficar disponível para vocês. E aí você vem aqui e coloca, por exemplo, briefing lançamento Robson. Pergunta número 1. Qual o seu nome? Qual o nome da sua empresa? Qual o nome da sua empresa? E aí por aí vai. E aí vocês podem inclusive aproveitar para poder pegar essas perguntas que estão lá na nossa apostila e jogar ali, joga na cara dura. Pode jogar essas aqui. Com o tempo vocês vão entendendo quais perguntas são pertinentes àquilo que você precisa para poder aprender a cobrar do seu cliente assertivamente. Beleza? Não acredito que tenha ficado dúvidas, até porque as perguntas por si só, elas já vão ajudando você a guiar seu cliente e o seu cliente a entender o que você precisa. Pede ele para ser muito específico nas respostas, pede ele para ser muito detalhado nas respostas. Não vem com essa história de preguicinha, a pessoa tira 5 minutos para fazer isso aqui, não responde o trem direito, você não vai acabar sabendo porcaria nenhuma. E ele vai ficar insatisfeito, ninguém quer ser insatisfeito. Para evitar prejuízo, lembra, a gente tem que ter um excelente atendimento, então você vai falar assim, olha, cara, eu preciso que você seja um pouco mais específico nas respostas para a gente conseguir ser mais assertivo e conseguir trabalhar melhor. Porque senão o cara vai chegar, vai responder lá de qualquer jeito e você vai sair com todo o prejuízo, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido essa aula, até a próxima aula, tchau!